João Batista, por um momento, ele queria a confirmação
Eles tiveram medo. Porém, Jesus disse: não tema, sou eu. E Pedro, ouvindo a voz do Senhor, Pedro disse: Jesus, se é o Senhor, me leva contigo. Eu quero ir ter contigo nas águas. Jesus disse: vem, pode vir, Pedro. Pedro desceu do barco, ele teve fé, ele teve ousadia de andar sobre as águas. E ele estava indo. A fé dele estava fazendo ele caminhar sobre as águas. O foco dele estava em Jesus, estava fazendo ele fazer algo sobrenatural, caminhar sobre as águas como se ele estivesse em terra seca. Olha que extraordinário. Só que quando o vento começou a soprar mais forte, quando o mar começou a ficar mais agitado, Pedro olhou para o lado. Quando Pedro olha para o lado, Pedro afunda. Porque ele tirou o foco de Jesus. Na nossa caminhada, quando nós tiramos o foco de Jesus, nós também afundamos. Deus não vai nos livrar das nossas tempestades. Deus não vai nos livrar do mar contrário, do mar revolto. Deus não vai nos livrar das lutas, das afrontas, das perseguições. Mas Deus estará conosco para vencer todas elas. Mas o teu foco precisa estar no Senhor. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Pastor, como assim aquele que começou a boa obra? Deus iniciou uma obra sobre a nossa vida. Muitas vezes nós iniciamos obras e não terminamos, mas a obra que Deus inicia, Ele completa. A obra que Deus inicia, Ele completa. Mas por que essa obra vai ser aperfeiçoada até o dia de Jesus Cristo? Porque a nossa vida é uma verdadeira transformação. Você sabe que para você, ainda mais o nosso sobrevivente aqui, né? Uma Maria, que estão reformando casa, construindo casa, meu Deus! Você sabe que para você começar aquela obra, primeiro você precisa do quê? De material. Você precisa de material, você precisa de um pedreiro, você precisa de um engenheiro, você vai precisar de um eletricista, você vai precisar de ajudante de pedreiro. Oh, Jesus! E muitas vezes a nossa vida nós somos assim. Nós somos aquele que Deus é o pedreiro, o eletricista, o ajudante, o pintor. Deus é tudo. Nós somos a obra. Nós estamos sendo construídos. Deus está iniciando uma obra em nós e ela é diária e individual. Cada um, Deus tem uma obra diferente. E aí, quando tem pessoas que já iniciaram essa obra que Deus já iniciou na vida, e tem outras que estão em processo de acabamento. Ô pastor, o acabamento é a pior parte, né? A parte que é mais clara, a parte que é mais cara, a parte que é mais detalhista, é exatamente assim. Nós é como se fôssemos uma casa em construção, um prédio em construção. A cada dia nós vamos mudar algo. Deus vai mudar algo em nós, porque nós precisamos ser transformados até o dia que Jesus volte. Então nós precisamos entender que nós somos aperfeiçoados todos os dias. Você pode ver por você mesmo, se você for se avaliar, você pode olhar para o teu passado e falar: puxa vida, no meu passado não era assim. Hoje eu estou transformada, estou liberta, estou restaurada, estou curada, estou estabilizada, tenho minha família, tenho minha casa, tenho minhas coisas, tenho meu trabalho. Amém? Mas antes você não tinha aquilo que você tem hoje. Antes você não pensava da forma que você pensava, que você pensa hoje. E daqui a um